Terceiro domingo da Páscoa, que no seu ciclo proclama o Evangelho dos discípulos de Emaús. Um episódio maravilhoso que vamos começar a escutar e a desfrutar. É Lucas 24, 13-35. Nesse mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 60 estádios. Iam conversando entre si sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles, mas os seus olhos não eram capazes de o reconhecer. Ele disse-lhes: "Que conversa é essa que levais enquanto caminhais?" Eles pararam com ar entristecido e um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: "És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nestes dias?" Ele disse-lhes: "O quê?" Eles responderam-lhe: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas com tudo isto já estamos no terceiro dia desde que isso aconteceu." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois, tendo ido muito cedo ao sepulcro e não tendo encontrado o seu corpo, vieram dizer que até tinham visto uma aparição de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos nossos também foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então disse-lhes: "Ó insensatos e lentos de coração para acreditar no que disseram os profetas. Não era necessário que o Messias sofresse isto e assim entrasse na sua glória?" E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em todas as Escrituras. Chegaram perto da aldeia para onde iam e ele fez menção de continuar a caminhar. Mas eles insistiram com ele, dizendo: "Fica conosco, porque anoitece e o dia está a declinar." E entrou para ficar com eles. Sentado à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e dava-lhe. Então abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua vista. E disseram um ao outro: "Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" E levantando-se naquele momento, voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 com os seus companheiros, que estavam a dizer: "Era verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho, e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Um texto maravilhoso que também se tornou paradigmático do que é a vida cristã. Vão permitir-me que fale de uma forma muito concreta de 5 chaves. 5 chaves para a recepção deste Evangelho dos discípulos de Emaús. A primeira chave: Deus está junto de nós. Caminha conosco, mesmo quando não é reconhecido. Diz, como os seus olhos não o reconheciam. Deus está sempre conosco, embora nós nem sempre estejamos com Deus. Às vezes até nos queixamos de que Deus não se preocupa com os nossos problemas, como se estivesse fora dos problemas da vida. É até como se lhe disséssemos: "Mas então, que? És tu o único forasteiro que não se apercebeu do que aconteceu?" É como se reprochássemos a Deus por não se preocupar com o que está a acontecer. Mas Deus está junto de ti e conhece-te e age. Primeira chave, pois, esta: Deus caminha conosco, mesmo quando não é reconhecido. Segunda, a nossa tristeza, a tristeza desta vida, nasce de uma esperança mal compreendida. Estes discípulos de Emaús caminhavam tristes e abatidos, porque tinham expectativas erradas sobre o Messias. Eles dizem: "Nós esperávamos que ele viesse a ser o Salvador de Israel." Tinham expectativas, talvez esperassem uma libertação política. Não esperavam a redenção a partir da cruz.
Portanto, esta é outra chave importante. A fé obscurece quando queremos que Deus atue segundo os nossos planos. Portanto, segunda chave, a tristeza nasce de uma esperança mal compreendida. Temos de entender a esperança a partir de Jesus Cristo. Uma esperança que também integra a cruz. Terceira chave. O sentido da nossa vida só o chegamos a descobrir à luz das Escrituras. Não nos compreendemos a nós mesmos sem a luz da revelação. Eu não compreendo a minha vida sem a revelação, especialmente a da cruz, da Páscoa de Jesus Cristo. Sem a Páscoa de Cristo vamos às cegas, não compreendemos o que nos acontece. Não compreendemos nada, não é? No entanto, quando nos abrimos à Palavra de Deus, o que acontece? Pois o que aquela famosa frase do Evangelho de Emaús diz? Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Não ardia acaso o nosso coração? Quando nos abrimos à revelação, acontece que recebemos a consolação do Espírito Santo, porque nos damos conta de que essa palavra é a que explica a minha vida, a que dá sentido à minha vida, e experimentamos uma grande consolação interior. Consolação de perceber que estamos na verdade, de que estamos a compreender a nossa vida tal como Deus a vê. Portanto, esta é a terceira chave. A terceira chave é que o sentido da nossa vida só o encontramos à luz das Escrituras. A quarta chave. Na nossa vida ordinária, somos chamados a viver da fé, não de visões. Porque reparei que quando finalmente se sentam em Emaús, chegados à aldeia, sentam-se à volta da mesa e Jesus parte o pão. Diz, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. E Jesus desapareceu. Foi abrir-se-lhes os olhos para o reconhecer e Jesus desaparecer. É como recordar a todos nós que, a partir de agora, a partir daquele momento da Páscoa de Cristo, na nossa vida ordinária, temos de reconhecer Jesus. Ele, nos olhos da fé, presente nos sacramentos, será a presença sacramental de Cristo. A nossa relação com Ele não será a partir de visões. Às vezes somos um pouco visionários e estamos sempre à procura de acontecimentos extraordinários. Não, a nossa relação com Deus é pela fé. Na nossa vida ordinária, repito, somos chamados a viver da fé. E em quinto lugar, a quinta chave, a fé vive-se em comunidade e não por conta própria. Porque no mesmo momento em que descobrem Jesus Cristo, que era Jesus quem caminhava com eles e que Jesus desaparece, o que é que fazem? Regressam de novo a Jerusalém, voltam ao cenáculo e voltam com os discípulos. Na sua desesperança tinham-se desligado. A tentação do maligno tinha-os desvinculado, desligado, afastado da comunidade cristã. O encontro com o ressuscitado leva-os de novo à comunhão da Igreja. Voltar ao cenáculo, voltar à comunhão com a Igreja. A fé vive-se em comunidade e não por conta própria. Bem, estas 5 chaves ajudam-nos a acolher este maravilhoso Evangelho dos discípulos de Emaús. E um deles se chamava Cleófas, o outro não sabemos o seu nome. Talvez para que cada um de nós se veja. Cleófas e eu, Cleófas e tu. Sim, cada um de nós faz parte desses discípulos aos quais Jesus sai ao caminho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.